Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e necessário para a vida cristã: a libertação espiritual. Muitas pessoas frequentam a igreja, leem a Bíblia, oram e mesmo assim continuam carregando correntes invisíveis que as impedem de viver plenamente o que Deus preparou. Há pessoas presas ao medo, ansiedade, à culpa, ao ressentimento, aos vícios, aos pensamentos negativos e a tantas outras cadeias espirituais. Mas a boa notícia é que Jesus veio para libertar os cativos. Glória a Jesus! A palavra de Deus declara em João 8,6: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje vamos aprender o que é libertação espiritual, como ela acontece e como podemos permanecer livres em Cristo. Glória a Jesus! Libertação espiritual é um processo pelo qual Deus rompe as cadeias que prendem uma pessoa e a conduz para a vida de liberdade em Cristo. Muitas pessoas pensam que libertação espiritual é apenas expulsar demônios, mas a libertação é muito mais profunda. Ela envolve libertação do pecado, libertação do medo, da culpa, do passado, dos vícios, de traumas e de opressões espirituais. Jesus não veio apenas para nos salvar do inferno, ele veio para nos dar uma nova vida. Em Lucas 4,18, Jesus declarou assim: O Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Observe que Jesus não disse apenas que veio para salvar, ele disse veio para libertar. Muitas pessoas estão presas sem perceber. As cadeias espirituais podem surgir em diversas formas e as pessoas não sabem. Através do pecado não confessado também. Quando a pessoa vive em pecado e não se arrepende, abre espaço para a escravidão espiritual. Em Romanos 6,16 diz assim: Sois servos daquele a quem obedeceis. Tudo aquilo que domina a nossa vida se torna uma prisão. É isso mesmo. E a mágoa e a falta de perdão é um caminho que nos leva para essa prisão. A falta de perdão é uma das maiores prisões espirituais. Quem não perdoa permanece preso ao passado. Muitas pessoas sofrem porque alguém feriu, porque continuam revivendo as feridas antigas. Jesus ensinou que devemos perdoar para sermos livres. E tem vícios também que deixam as pessoas na escravidão. É uma forma também que o inimigo, coloca a pessoa para ser escrava e entrar em um cativeiro. E o vício pode ser de álcool, de droga, pornografia, jogos, redes sociais, compras compulsivas. É isso mesmo. Compras compulsivas também é um vício. E tudo aquilo que controla você está ocupando um lugar que pertence a Deus. E outro cativeiro é o medo. O medo paralisa sonhos. O medo impede decisões. O medo rouba a sua paz. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Glórias e glórias a Deus. E como Jesus liberta uma pessoa? A libertação começa quando a pessoa reconhece que precisa de Deus. Você precisa reconhecer. Muitos querem ser livres sem abandonar aquilo que os prende. Mas a verdadeira libertação exige
entrega. O primeiro passo é reconhecer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Foi assim com o filho pródigo. Quando ele acreditava que estava bem, permaneceu longe do pai, mas quando reconheceu a sua condição, sua restauração começou. E a gente precisa também se arrepender, porque o arrependimento é uma chave muito poderosa. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza, é mudar de direção, é abandonar aquilo que desagrada a Deus. Em Atos 3,19 declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Os nossos pecados não são apagados de qualquer maneira. Primeiramente, a gente precisa se arrepender e se converter. O que é conversão? É você mudar de direção. Quando existe arrependimento verdadeiro, Deus começa a transformação profunda. Glória a Jesus. E uma mente cheia da palavra é uma mente protegida. Isso mesmo. Jesus venceu as tentações usando as escrituras. Em cada ataque do inimigo, ele respondia: está escrito. A palavra de Deus quebra mentiras, a palavra fortalece a sua fé, a palavra ilumina o caminho. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos espaço existe para a escravidão espiritual. É isso mesmo, você tem que ler a palavra. E um poder muito grande que Deus deixou para nós é o poder da oração. A oração aproxima o homem de Deus. Muitas correntes são quebradas quando alguém se ajoelha e busca ao Senhor. Existem batalhas que não são vencidas pela força humana, são vencidas na presença de Deus. Filipenses 4,6 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. A oração nos leva à paz. Talvez a corrente mais pesada que você carrega seja a falta de perdão. Talvez alguém tenha ferido você profundamente, mas enquanto você segura essa dor, permanece ligado àquela situação. Perdoar não significa concordar com o erro. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus. Quando você perdoa, você se torna livre. Glória a Deus. E a libertação é um processo contínuo. Como a gente vai saber, como a gente pode permanecer livre? Jesus nos ensinou que devemos vigiar e orar. Para permanecer livre, a gente tem que orar diariamente, ler a Bíblia todos os dias, frequentar uma igreja bíblica. Evite ambientes que alimentam o pecado. Cultive comunhão com Deus. Busque o Espírito Santo. A liberdade precisa ser protegida. Amém. E quando Deus começa a libertar uma pessoa, alguns sinais vão aparecer. Vamos entender quais são esses sinais que uma pessoa está verdadeiramente liberta. Primeiro, a pessoa precisa ter uma paz interior. Mesmo em meio à luta, essa pessoa que está liberta em Cristo, ela vai ter paz. Vai ter alegria espiritual, uma alegria que não depende das circunstâncias. Mesmo que esteja passando por momentos de dificuldade, a alegria espiritual está resplandecendo nessa pessoa. E aquele desejo de buscar a Deus, a pessoa sente prazer em estar na presença de Deus. Uma pessoa que ela não é liberta, quando ela escuta a palavra de Deus, ela recua. E a mudança de comportamento, a transformação começa a ser visível. A pessoa olha de longe aquela pessoa e fala: não, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. E o crescimento espiritual, porque a fé fortalece, né? Verdade. Glória a Jesus. A fé nos fortalece. Aleluia. E o mesmo Jesus que libertou os oprimidos continua libertando até hoje. Amém. Glória a Deus.
Ele continua restaurando famílias, Ele continua curando corações, continua quebrando cadeias, continua transformando vidas. Não importa há quanto tempo você está preso, não importa o tamanho da sua luta, Jesus tem o poder de mudar a sua história. Amém, glórias a Deus. Então, mediante essa ministração profunda que o Senhor nos confiou, vamos fazer uma oração de libertação ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, neste momento, se você puder, incline sua cabeça para baixo como um ato de reverência ao nosso Senhor e ora assim comigo. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante da tua santa presença, meu Pai, juntamente com cada pessoa que está acompanhando essa ministração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que visites cada lar nesse momento, Senhor. Cada família, cada coração, Senhor, quebra toda corrente espiritual, quebra toda prisão emocional, quebra todo medo, toda ansiedade, toda depressão, Senhor, e toda opressão maligna. Quebra todo vício, quebra toda palavra negativa lançada contra esta pessoa. Eu declaro em nome de Jesus que toda cadeia está sendo rompida pelo poder do Espírito Santo. Pai, cura os corações feridos, restaura famílias, renova as forças dos cansados, levanta aqueles que estão abatidos, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda escuridão dê lugar à luz de Cristo. Que, Senhor, enche cada pessoa, Senhor, com a tua santa presença, que ela experimente a verdadeira liberdade que somente Jesus pode dar. Eu declaro que o Senhor é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer luta, maior do que qualquer prisão espiritual, e pela fé declaramos: eu sou livre em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e glórias e glórias e glórias ao nosso Jesus amado. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus me libertou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Então até o próximo vídeo.